A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos estar meditando na palavra nessa manhã, onde a palavra de Deus que irá falar conosco hoje está em Mateus capítulo 14, versículo 22, onde diz assim: Logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado lá, já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém? Essa palavra é sobre os discípulos, onde Jesus deu a ordem para eles atravessarem para o outro lado, e Jesus foi orar. E no meio dessa vigília da noite, os discípulos estavam indo para o outro lado e Jesus foi ao encontro com eles. Mas a palavra de Deus decorre que no meio dessa trajetória dos discípulos começou uma forte tempestade. No meio dessa tempestade, os discípulos viram Jesus caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar o mar, assustaram, dizendo que era um fantasma. E o que nós aprendemos já no meio dessa mensagem que Deus quer falar conosco nessa manhã é que no meio das dificuldades, no meio do medo, quando nós estamos passando por um momento difícil, nós sempre imaginamos o pior. Eles logo já viram, eles não procuraram ter o foco e ver quem era o que era, mas sim logo já viram e imaginaram que era o fantasma. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós dificilmente pensamos coisas boas. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós sempre imaginamos o pior. Mas eles gritando de medo, mas a palavra de Deus diz que Jesus, porém, falou logo dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Jesus logo disse que era ele. E eu quero te dizer também que no meio dessa tempestade que você está passando, Jesus está dizendo: não tenha medo, sou eu. Mas Pedro, mesmo Jesus falando que era ele, Pedro disse para Jesus: "Mestre, se és tu, me manda ir ter contigo." E disse Jesus: "Vem." E a palavra de Deus diz que Pedro desceu e foi ao encontro de Jesus. No meio da tempestade, no meio do medo, no meio da dificuldade, Pedro ouviu Jesus e obedeceu. E foi ao encontro de Jesus. Mais uma lição para nós. No meio desse medo, no meio dessa tempestade, nós devemos ouvir a voz de Jesus. Ouvir a voz de Jesus quer dizer obediência. Ouvir a voz de Jesus quer dizer zelo pela sua palavra, fazer a sua vontade. E quando Jesus ordena nós fazer, nós devemos fazer, obedecer e ir ao encontro dele. O que é ir ao encontro de Jesus? Fazer a sua vontade. Fazer toda a vontade de Deus, que é sempre estar amando o próximo, não temer o medo, porque nós sempre seremos perseguidos. No meio das dificuldades, das lutas, das dores, nós não devemos desanimar, porque Jesus está conosco, Jesus estará sempre conosco, nos ajudando. E Pedro foi de encontro com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que enquanto ele estava indo com foco, olhando para Jesus, ele estava caminhando tranquilamente sobre os ventos, vencendo as tempestades. Quando nós estamos com foco, olhando firme, seguindo os caminhos de Jesus, as tempestades não nos abalam, os ventos não nos abalam. Então nós devemos estar sempre com foco em Jesus, porque pode vir vento contrário, vento pela direita, vento pela esquerda, o mar se levantando, a sua vida pode estar passando por momentos de lutas e dificuldades, mas se você estiver olhando para Jesus, você vai conseguir passar por essas tempestades, por esses ventos, e você vai chegar ao encontro de Jesus tranquilo. Mas a palavra de Deus diz que Pedro pensou, ele olhou as dificuldades.
ele tirou o foco, a visão que ele estava olhando para Jesus. E a palavra diz que ele começou a afundar. E aí você pergunta por que ele começou a afundar. Porque ele tirou o seu foco, que era Jesus. A palavra de Deus diz que quando ele prestou atenção nos ventos, prestou atenção nas ondas fortes, ele tirou o seu foco, a sua visão, o seu olhar, a sua direção, que estava indo de frente com Jesus. Ele tirou toda a sua atenção somente a Deus e ele começou a afundar. E ele começando a afundar, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando nós nos desviamos da presença de Deus, quando nós tiramos o foco de Deus, nós começamos a afundar. E mais uma coisa que eu quero te ensinar essa noite, essa manhã, que você não perca o foco, que é Cristo. Não perca o foco, que é Jesus. Porque, por mais difícil que esteja, não ligue para os ventos, não olhe para as dificuldades. Porque, assim como diz a palavra, não temais, não se espante. Deus está contigo. Às vezes você pensa que está sozinho, às vezes você pensa que está passando por essas lutas, essas dificuldades sozinho, mas não, Deus está com você, Jesus Cristo está com você, Ele te chamou para andar no meio desses ventos, então Ele está com você. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a afundar. Mas ele sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. O que nós aprendemos também é que quando nós estamos afundando, quando nós estamos no desespero, não tenha vergonha de clamar a Deus. Não tenha medo pensando que Jesus, por um desvio seu, Deus não vai te ouvir. Ele vai te ouvir, Ele quer te salvar, mas Ele precisa que você abra sua boca. Se você está passando por um momento que está afundando, se você está passando por um momento que está nas dificuldades, pensando que não tem jeito, mas tem jeito sim, clame a Jesus. Porque Pedro clamou a Jesus naquele momento que ele estava afundando e Jesus estendeu a mão para Pedro. A palavra de Deus diz que Jesus estendeu a mão e levantou Pedro. O que eu quero te dizer essa manhã? Se você estiver afundando, se você estiver desanimado, Jesus estende a mão para te levantar nesta manhã. Que você pense neste momento de reflexão. Que você não está sozinho. Que Jesus está estendendo a mão para você nessa manhã. Porque a palavra de Deus diz que Jesus estendendo a mão e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque às vezes nós duvidamos que clamando a Deus Ele vai nos socorrer. Socorre sim. Porque a palavra de Deus diz: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, não vai ser sua família que vai te salvar. Se você está passando por um momento difícil, não vai ser seu trabalho que vai te salvar. Se você está passando por um momento difícil, não vai ser seus amigos que vão te salvar. O único que pode te levantar e te salvar nesse momento difícil de dor e angústia que você pode estar passando é Jesus Cristo. Essa tempestade que você está passando, somente quem pode acalmar é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus levantou-se Pedro. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Deus hoje vai acalmar o vento na sua vida. Deus hoje quer cessar essas lágrimas, essas dores na sua vida. Por isso, essa é a mensagem de hoje, de perseverança, de buscar a Deus, que Ele está presente na sua vida. Amém? Eu quero que você reflita nessa mensagem. Eu quero que você não leve como uma simples mensagem. É uma mensagem simples, mas porém tocante no seu coração. Se Deus tocou no meu coração de fazer essa mensagem hoje, é porque você ia ouvir e precisa dessa palavra. Nós precisamos dessa palavra. Uma palavra de perseverança, uma palavra de força e mostrar que nós não estamos sozinhos. Se você não está passando por um momento de tempestades, você está no barco. Mas essa tempestade pode vir, mas aí você vai lembrar: Jesus está vindo ao meu encontro. Se você está passando
pelas tempestades, não é fantasma, é Jesus que está indo ao seu encontro. Se você está afundando, fique tranquilo que Jesus está estendendo a mão para te levantar, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.